Afinal de contas, o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui que eu ouvi um barulhinho suave? Eu derrubei um útero. De brincadeira, prazer enorme receber o senhor, Dr. Cláudio. Eu estava mexendo aqui nos meus úterozinhos e... É coisa que acontece. E aí ele caiu. Só que o útero normal não faz barulho, viu? Esse aqui é de plástico, de fibra. Escuta, a gente vai falar sobre cólica menstrual. Sobre cólica menstrual. Exatamente. Por que a gente sofre desse mal tantos anos da vida, Dr. Cláudio? Olha, Regina, na realidade o sofrimento, ele é relativo. É importante a gente saber que, primeiro, o útero, que é esta perinha... Vamos mostrar. Esta perinha aqui, não é? Ele é este corpo, isso. Não tá dando... Olha lá, tá vendo? Não tá... Olha, vou mostrar. Aqui está o útero. Isso daqui é o útero. Isto é o útero e ele tem uma cavidade, tem as paredes musculares e tem o colo que vai... por aqui descer a menstruação pela vagina e vai para o exterior. Posso fazer uma pergunta? Pode ser muito ignorante, mas eu não sei. Pode. Esse útero é do tamanho natural? Esse útero é tamanho natural. O útero tem do colo ao fundo, ele tem 7 centímetros apenas. E ele, imagine esse úterozinho albergar uma gravidez de 1, de 2, de 3, de 4 crianças, 5 crianças. Então imagina a capacidade de elasticidade e de contratilidade desse útero. No período menstrual, não sai bebê, não sai nada, mas sai um fluxo e sai o endométrio da descamação. Isso é, a menstruação é descamação do endométrio. O útero contrai e, portanto, muscular que ele é, pode dar sintomas. Essas coliquinhas das meninas, das jovens, das adolescentes, são normais num certo grau. São as contrações primárias. É a cólica menstrual primária. Mas, o doutor, não é coliquinha. Tem menina que chega a desmaiar. É. Não é? Você agora falou certo. Mas as primeiras cólicas, Regina, são fisiológicas de um órgão que contrai. Nenhuma menstruação tem que ser dolorosa. Perfeito. Desconforto, mal-estar. É como o intestino que contrai um pouquinho, você sente aquela coliquinha na evacuação. Perfeito. Mas, quando estas meninas, mais para frente, de repente apresentam dores progressivas, insuportáveis, que incomodam, que perturbam a qualidade de vida, o que vai acontecer? Você, menina que tem isso, fica atenta. Não é mais a cólica primária. O que você está tendo é uma cólica secundária e que geralmente elas estão associadas a uma patologia, a uma doença. Agora eu entendi o que o senhor está falando. Entendeu? Então, logo no começo, quando a gente, depois da menarca, que a gente começa a menstruar, aquela cólica... Isto. Tudo bem, porque é um órgão que está trabalhando de um jeito novo. Normal. Ele faz esse trabalho para expelir o endométrio e aquele sangue menstrual. Se depois viram essas cólicas que faz perder a aula, deixar de trabalhar, desmaiar, aí é a cólica secundária. Sem dúvida. Entendido. Aí ela é secundária porque ela é associada sempre a um problema. Quais são os problemas? Perfeito. A gente pode dizer. Sim. Por exemplo, se eu tenho dentro deste útero... O senhor precisa de mim aí para ajudar? É um bom, né? pólipo. Se eu tiver um pólipo aqui dentro do útero... Acho que aqui mostra melhor. Isto, se tiver uma bolinha aqui dentro... Tá. Se tiver um fluxo menstrual muito abundante que desce, esse útero contrai mais. Se tiver, agora eu mostro isto aqui. Por gentileza. Verifique bem, nós temos o útero cheio de miomas. Aqui tem um mioma dentro do útero. Esse órgão vai contrair muito, isso vai dar dor. Muita dor. Vai dar dor, e aí sai a menstruação por uma patologia. Aqui tem um cisto no ovário, do lado de cá, um mioma. Isso tudo pode provocar contrações dolorosas. Muito bem. Outra questão muito séria, pode pôr aqui por gentileza, que chama atenção nas doenças, são o quê? Aqui você vai ter cistos, não é? Você tem cistos de ovário, você vai ter aqui dentro sangramento, forma um cisto perto da trompa, não é? E se, de repente,
apresentar uma doença que chama-se endometriose. Perfeito. E aí a endometriose é grave e aí leva a cistos que rompem, doença que progride e afeta os órgãos. Então, essa é a cólica menstrual que exige atenção. Vamos aos mitos e verdades sobre esse assunto. É Vamos. mito ou verdade que a cólica pode coincidir apenas com o ciclo menstrual ou estar associada a alguma enfermidade? Sim, a cólica é verdade. Ela pode coincidir apenas com o ciclo, mas ela, em geral, se ela é primária, é com o ciclo. Mas se ela é secundária, sim, ela é uma cólica menstrual associada à doença. É verdade. É mito ou verdade que mulheres que já passaram por uma gestação sentem menos cólicas? Eu sempre ouvi isso. É verdade. Veja, a gente já mostrou o úterozinho. A gente já mostrou que ele laceia numa gravidez. Então é como, vamos comparar, Regina, uma bola daquela que a gente enche de festa e que você sopra várias vezes, você encheu. A borracha está molinha, ela tem elasticidade. Então aquela contração que a bola fazia quando era nova, ela já faz menos. Já tem mais circulação, porque da gravidez aumentou. A dor menstrual está associada à libertação de substâncias, que são as prostaglandinas. Dentro do útero se fabrica prostaglandina. Essas prostaglandinas contraem, diminuem a circulação. É como você está com a mão no frio, contrai, fica tudo branco e vai doer o seu dedo. Nossa, tá tão frio. Assim é, diminui a vascularização por contração e por espasmo dos vasos. Perfeito. É mito ou verdade que certos alimentos podem aumentar a dor? Não existe nenhuma comprovação disso, é mito. Tá. Sabe, a gente não tem prova de coisa nenhuma. Eu nunca vi alguém dizer que comi chuchu e tive cólica. Tá. Não é mito. Tá bom. É mito ou verdade que o estresse emocional agrava a cólica? É natural, não é? Agrava tudo. Quando você está sob estresse, você vai ter azia, você vai ter intestino contraído, você pode ter uma diarreia, você está tenso, aquela dorzinha vira um bicho de 7 cabeças. Então, de fato, o estresse sempre. Sim. Até porque na cólica menstrual está associada a TPM. A cólica menstrual se segue ao período da semana pré-menstrual. Então a mulher está lá tensa, carregada, com 1000 sintomas, dor no seio, brigou com o marido, aquela coisa, bateu nos filhos, confusão. A cólica é pior. Vamos continuar com mitos e verdades? Vamos continuar, Regina. Então vamos lá. É mito ou verdade que quem faz algum esporte está livre do problema, ou seja, das cólicas menstruais? Não, ajuda muito. É verdade que a atividade esportiva melhora tudo. O bem-estar, o humor, já melhora a TPM. Quando a menstruação desce, a vascularização nutre mais pela atividade física. Então, ajuda e eu recomendo muito. No período menstrual, faça atividade física. Ao invés de ficar agressiva, brigando pela TPM, que logo depois vem com a cólica, você vai se beneficiar fazendo esse trabalho físico, sem dúvida. É mito ou verdade que analgésicos não melhoram a cólica? Não, isso é um mito. Os analgésicos melhoram a cólica, depende da cólica e depende do grau da cólica. Ótimo, doutor Cláudio. E depende da doença que está causando. Quando a gente fala em cólica, Regina, precisa ver se são as menininhas que estão na adolescência, com aquela coliquinha fisiológica, ou a cólica que eu já falei, da doença. Perfeito. Então, é preciso medicar para melhorar a qualidade de vida, mas, sobretudo, dar o diagnóstico preciso. O que está causando a cólica? Ótimo. Isso é fundamental. É mito ou verdade que absorvente interno dá cólica? Não, mito. O absorvente interno ele é colocado na vagina, a gente já mostrou, né? Aqui a gente coloca aqui é vagina, olhamos aqui. Então aqui é a cavidade vaginal. Tem nada a ver, né? Nada a ver. Tá. O útero é lá em cima e não tem nada a ver. Quem contrai é o útero. Então, nada a ver. Vamos fazer o seguinte. A primeira da Grace, que diz: tenho 33 anos, menstruei aos 12, sempre tive cólicas, mas depois que tive a minha filha cesárea, há 9 anos, piorou. Partos têm relação com cólicas menstruais?
Olha, aquilo que a gente já tinha conversado, que os partos melhoram, aqui no caso ela tem um histórico de cesárea. E essa cesárea provavelmente pode ter provocado um problema pela cicatriz da cesárea, infiltrou um pouco de endométrio e invade o músculo uterino. E isto é uma endometriose. Pode ser, eu não estou aqui para fazer consulta, até porque sou proibido de fazer. Claro. Mas uma cesariana é uma das causas de dor menstrual pós-cesárea, é uma adenomiose que pode haver. É preciso que o seu ginecologista faça imagem, ultrassonografia e, sobretudo, ressonância magnética na busca da infiltração pela cicatriz da cesariana. E aí tem que tratar como outra doença. Ela está com dor menstrual, ela tinha cólica, mas ela pode até ter tido endometriose, que não atrapalhou a gravidez, mas que ela piorou por causa da cicatriz da cesárea, onde migra endométrio. Perfeito. Próxima pergunta é enviada pela Rosa. Sim. É crendice ou é verdade... eu também sempre ouvi isso. É crendice ou é verdade que andar descalça, ficar na chuva e lavar a cabeça pode provocar mais cólicas? Ai, mas que delícia. Você já pensou? Eu andando eu não menstruo, não é? Mas eu andando descalço, correndo na chuva... Eu vou lavar a cabeça, eu vou lavar a boina. Não há problema nenhum. Isso são mitos, são coisas culturais que vêm com a história. Então, associou o alho com o bugalho. Nada a ver. Por favor, filha, se você já vai estar com um problema de cólica, pelo amor de Deus, pelo menos lave a sua cabeça, não vai ficar bem, né? Quando a gente era menina não podia, tinha que tomar banho e lavar a cabeça escondido. Não, isso eram mitos, eram histórias da cultura popular que não faz o menor sentido. Não. Próxima pergunta é enviada pela Girlene. É normal sentir muitas dores nas pernas no período menstrual? Veja bem, à medida que este órgão uterino, ele está na pelve, ele está aqui dentro, ele contrai, existe toda uma inervação que está dentro da bacia óssea, que são os nervos pélvicos, que vão irradiar. Contratura muscular, irradiação da própria dor reflexa e irradia. Muito comum. Olha, eu não tenho cólica, eu tenho lombalgia. Eu ia perguntar, dor nos rins. Tem dor nos quartos. Eu digo, tem nos quartos e no banheiro, e na varanda também. Porque pode irradiar. Então, realmente, a dor menstrual não se localiza só aqui. Ela pode ser irradiada. Então, Girlene, pode não ser normal. Vá ver se não tem nenhum problema, mas irradiação pode ocorrer. Avalie com o seu gineco de rotina. Mais uma pergunta é enviada pela Ruth. Além de cólica muito forte, antes de vir a minha menstruação, sinto enjoo e sensação de desmaio. Isso é normal? Não. Menstruação, eu digo, toda a função dos órgãos ocos do abdômen, toda a função, bexiga para fazer xixi não dói, intestino não tem que doer, menstruar não tem que doer. Então, quando dá um quadro desta natureza, menstruação, náusea, sensação de desmaio, é a ação, lembra aquela substância que eu falei chamada prostaglandina? Sim. Se eu der prostaglandina para uma pessoa de uma forma oral ou injetável, o que vai acontecer? Ela vai ter enjoo, ela vai vomitar, ela pode entrar em estado de choque porque era depressão. Nossa. Então é a prostaglandina que causa isso. Tratamento sintomático ou ela está fabricando muito. E os anti-inflamatórios sob controle ginecológico têm uma ação anti-prostaglandina. E por isso eles funcionam bem na dor menstrual. E nesses sintomas também. Ainda lá na seara da crendice popular, sim, fazer bolsa de água quente, ficar deitadinha um pouco inclinada, tomar um chazinho e tal, tudo isso é útil? Útil, ajuda. Eu digo assim, quando você tem desconforto intestinal, cólica menstrual, por exemplo, calor, o que está acontecendo com os vasos? Eles estão contraturados.
na menstruação, nesse período. Então, quando você põe o calorzinho, vasodilatação, melhora a circulação, o intestino relaxa, porque os intestinos aceleram também, tem muita contratilidade intestinal nesse período. De modo que o calor ajuda sim. Chazinhos, olha o placebo. O placebo é aquilo. Filha, você vai ficar bem. Você vai tomar chá de xixi de gato e vai ficar ótima a partir da próxima menstruação. Isto funciona, isso depende da relação médico-paciente para a gente provar e ela acredita. Eu não estou mentindo para ela. Eu estou dizendo a ela que se ela fizer exercício, se ela aceitar esse quadro, ela vai ficar feliz. Então, é importante este lado positivo. Nós não temos nenhuma substância muito natural que demonstre que ela funciona ou não funciona. Sim. Entendeu? Mas a gente sabe, tem certos chazinhos que nos acalmam. Exato. Eu ia falar, tem, na bolsa de água quente, no chazinho, tem um efeito psicológico, né? Muito. E o funcional também. É um conforto. O conforto, o calorzinho e o calor funciona. Põe a bolsinha de água quente. Pronto. Dr. Cláudio Basbaum é ginecologista e obstetra. O Instagram do Dr. Cláudio é @dr.basbaum. Tudo minúsculo. Tudo minúsculo e Basbaum é mesmo, M no final. @dr.basbaum é o Instagram do Dr. Cláudio, o site dele, claudiobasbaum.com.br. O telefone 11 3045 1442. 3045 1442. Imensa satisfação em recebê-lo. Continue sucesso. Muito obrigada. No seu programa. Muito obrigada. Obrigado. Até a próxima, doutor. Obrigado pelo convite.